Fala galera, tudo bem? Bom, falar mais um vídeo para vocês aqui a respeito de o que a literatura diz, né, sobre a toxicidade de esteroide anabólico, tá? De drogas de potencial abuso. Então, isso é um trabalho muito interessante em 2007, numa das maiores revistas da área médica que se chama Lancet, tá? O The Lancet. O The Lancet publicou o desenvolvimento de uma escala racional, tá bom? Para o acesso ou a mensuração de dano promovido por drogas de potencial abuso. E classificou esse dano dessas drogas em três esferas: esfera física, ou seja, causa dano para a saúde; dependência física dessa droga; e dano social. Por exemplo, o álcool tem um dano social muito grande, né? A pessoa manguaça, vai dirigir, mata uma família toda, tá bom? Então o álcool tem aí, sabidamente, um dano social bem grande. E o que eles fizeram? Eles mapearam 20 drogas, entre elas heroína, cocaína, marihuana, enfim, uma série de medicações aí. Então dessas 20 drogas, tá bom? O esteroide, a pior ou melhor classificação que ele ficou com relação a esses danos foi 15º lugar, tá bom? Com essas outras 15 drogas aí vindo para frente. No entanto, nesse trabalho, nas tabelas desse trabalho, você pode fazer uma comparação muito interessante. Então, com relação a dano físico, dano agudo e dano crônico, foi a 19ª medicação entre as 20, tá? Com relação à dependência psicológica, 19ª. E com relação à dependência psíquica, 14ª. Com relação a dano social, álcool e tabaco ficaram na frente. E dessas categorias todas de dano físico, de agudo e crônico, a dependência psíquica e dependência física, assim como dano social e custos para o sistema de saúde, o álcool e o tabaco ficaram na frente dos esteroides anabólicos, tá bom? De forma nenhuma eu quero dizer que qualquer desses tipos de drogas possam não causar efeitos colaterais. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é uma referência que está no Lancet, tá bom? Num grande jornal. Eu vou deixar a referência aqui embaixo para vocês darem uma olhada, porque não sou eu que estou falando, beleza? Quando a gente observa também no projeto Diretrizes Médicas, tá bom? Que é um projeto de coordenação do CFM, Conselho Federal de Medicina, tem lá um dos capítulos que é abuso e dependência de anabolizantes. Neste capítulo, que foi feito aí em 2012, a maioria das evidências científicas é categoria D. Categoria D é opinião desprovida de avaliação crítica, tá bom? Não é uma revisão sistemática com avaliação crítica do que foi feito, baseada em consenso, tá bom? Consenso, posicionamento, ele pode ser baseado em evidências científicas, mas ele não é uma avaliação crítica da literatura, tá? Estudos fisiológicos ou estudos de modelos animais, tá? O que seria uma força de evidência A? Estudos experimentais ou observacionais com uma grande qualidade, tá bom? Ou seja, tem muito pouco estudo para fazer isso. De novo, não é dizer que não causa. Outro jornal também, que eu vou deixar aqui para vocês, que é um jornal de toxicologia bem interessante, ele foi ver dos efeitos adversos do esteroide anabólico, né? E ele diz que a dependência dessa substância física, a dependência é muito baixa, né? E os efeitos da parada do uso são relativamente moderados. É claro, a gente já falou isso em outros vídeos, né? Se você parar de repente, pode acontecer aquele crash, né? O que é o crash? Você inibiu o eixo de produção natural de testosterona, porque estava dando muita testosterona exógena. Na hora que você para, o seu corpo vai levar um certo tempo, se voltar, dependendo do que você fez antes, né? Dependendo da desgraça. Se voltar, ele vai levar um certo tempo, tá bom? Para fazer isso. Então você pode ter sim sintomas, tá? Mas ele classificou como efeitos relativamente moderados, classificando essa droga dentro de 19 outras drogas ilícitas como droga de potencial baixo dano. De novo, não sou eu que estou falando, tem essas duas referências para mostrar para vocês, tá? E com relação aos holofotes de prevenção, tem campanhas por aí, né? Bomba, tô fora. A minha opinião pessoal é a seguinte: profissional de saúde que fala bomba, que fala paradinha, a não ser que seja de brincadeira, senão não categoriza uma coisa séria, tá bom?
É que nem você falar, por exemplo, né, para usuário de maconha, você falar assim de beck, né? Não é interessante, tá? Então, essas campanhas demonizatórias, tá bom? Eu não acho que elas surtem efeito. Porque se você colocar um cartaz gigante dentro de uma academia super popular e super cheia, se você colocar lá bomba, tô fora, o usuário de esteroide provavelmente ele não vai procurar auxílio, né? E se o médico tem uma postura dessa, se o profissional de saúde tem uma postura dessa de falar bomba, de paradinha, e já tem uma posição claramente aversiva a isso, você acaba afastando esses usuários, que são pessoas muitas vezes que pegam informação na internet de fontes não seguras, com um amigo da academia, com sei lá quem, né? E fazem muitas vezes besteira, tá bom? Então essa pessoa deveria ser trazida mais para perto dos profissionais de saúde para que se pudesse orientar dos potenciais riscos, né, dessa prática onde ele pretende só ter benefícios, tá bom? Então existem vários estudos na literatura que eles compararam, eles chamam de scare tactics, né? Ou seja, a tática de assustar. Um grupo, um estudo bem interessante, eles pegaram um grupo, isso aí é um estudo de uma associação atlética americana, tá bom? Que eles fizeram o seguinte, um grupo, eles colocaram só malefícios, colocaram todos os potenciais danos do esteroide anabólico. Para o outro grupo, eles colocaram os benefícios e os malefícios, numa postura neutra, tá bom? Aqui numa postura claramente de que fazia mal e aqui numa postura neutra. O que aconteceu com a utilização, né, quem utilizou ou quem já utilizava, se voltou a usar ou não, nos dois grupos. O grupo que teve uma melhor orientação numa posição neutra, ele acabou sendo menos recorrente e menos incidente, tá bom? Ou seja, as pessoas procuraram menos os esteroides e as pessoas voltaram a usar menos esteroides. Então, está mais que provado na literatura que esses scare tactics não adianta para nada. Mas tem lá propagandas na academia que tem lá um bracinho forte com uma seringa espetada escrito assim, bomba, tô fora, né? Desculpa, isso vindo de uma sociedade médica, vindo de profissionais de saúde, isso deveria ser melhor orientado, essa é a minha opinião, tá bom? Então, beleza. Outro trabalho que foi feito, trabalho nacional publicado na Revista de Psiquiatria da USP, tá? Eles fizeram uma avaliação de uso de álcool e de outras drogas em estudantes, tá? Então eles pegaram 27 capitais, dividiram em escola, fizeram uma grande amostragem de escolas públicas, escolas privadas, bom, deu aí mais de 12 mil estudantes. E eles colocaram assim, ó, uso prévio, se algum dia na vida tinha usado, uso do último ano e uso no último mês, tá? De álcool e de várias outras substâncias. Fizeram um questionário lá de uso danoso de substâncias, né, que é um questionário padronizado, era um questionário da Organização Mundial de Saúde. E assim, uso prévio. Quem já tinha usado alguma vez na vida? Olha, vou ler aqui por ordem para vocês, tá bom? Álcool, tabaco, maconha, inalantes, anfetaminas, tranquilizantes, cocaína, alucinógenos, êxtase, opioides analgésicos e esteroide anabólico, tá bom? 10 substâncias todas vieram antes. E para vocês terem ideia, né, 3,8%, que é mais ou menos com a média mundial, né? A comparação, por exemplo, como álcool, 86%, tabaco perto de 50%, tá bom? Então, outras drogas são muito mais utilizadas, né? E se isso a gente um uso em qualquer momento da vida, um uso nesse momento, ou seja, no último ano, né, as prevalências caem mais ainda, né? Então o esteroide anabólico ficou com 0,5%. Então o que veio antes? Álcool, tabaco, cocaína, maconha, inalante, alucinógeno, êxtase, tranquilizante, opioide ou anfetamina, tá? E depois esteroide anabolizante. Algumas pessoas dizem que isso é um problema de saúde pública. Olha, se os holofotes da prevenção do uso de drogas estivessem voltados para o lugar onde eles deveriam realmente, eu acho que a gente teria muito mais benefício de tentar fazer isso com outros tipos de droga, tá bom? Então era mais fácil colocar na academia não use cocaína do que bomba tô fora. Por quê? Porque a prevalência de uso é muito maior do que a prevalência de uso de esteroide. E o critério danoso, né, é muito maior da cocaína do que é sabido do esteroide anabolizante, tá bom?
Então, eu não estou dizendo que nenhuma medicação, nenhuma droga é boazinha, tá bom? Presta atenção nisso. Não vai distorcer o que eu falo, hein? Senão eu vou te pegar. Brincadeira, eu sou bonzinho. O que leva alguns outros pesquisadores também a publicarem em revistas gigantes, como o Lancet, como eu falei para vocês, né? Que dando em estudos multicêntricos, multi-análises, né? Várias referências, dizendo que o álcool e o tabaco juntos, eles promovem 40 vezes mais mortes do que todas as drogas ilícitas juntas, tá bom? Então, nessas academias, deveria ser alertado, não fume. Deveria ser alertado, não beba. Deveria ser alertado, não use êxtase. Não use inalantes, não use opioides, não use maconha, não use anfetaminas, não use alucinógenos, tá bom? Então, isso é o que? A prevalência de uso, né, de experimentação dessas substâncias é muito mais alta, tá? E aí alguns pesquisadores, né, mediante a tudo isso que a gente conversou já nesse vídeo, alguns pesquisadores falam o seguinte: será que esses efeitos do esteroide anabolizante, como esse pânico, realmente eles não são exagerados? Então, parece que sim, eles são um pouco exagerados, tá bom? De novo, não implica que eles não possam acontecer e não implica que eles não aconteçam, tá? Mas talvez eles sejam alardeados, né? Talvez por um preconceito, talvez por um desconhecimento, né? Desses trabalhos científicos que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então essas são as opiniões dos artigos que estão referenciados aqui e eu tenho as minhas opiniões a respeito, tá bom? Então eu acho que assim, ó, usar isso de modo irracional, usar o esteroide anabolizante, quanto mais melhor, usar esteroide anabolizante, misturar com álcool, misturar com êxtase, né? O cara fica gigante, vai lá na rave e vai tomar o seu êxtase, vai cheirar. Talvez isso não dê boa coisa, tá bom? Mas, de novo, se a gente pegar caracteres de substâncias isoladas nessas grandes avaliações, a gente vê que critérios de dano e de mortalidade, né, são muito maiores, por exemplo, com drogas que são socialmente aceitas e que são consideradas de baixo risco, quando deveria ser, na verdade, o oposto. Beleza? É um tema hard, é um tema que tem que precisar pensar para poder discutir sobre isso, precisa tirar um pouco o preconceito de lado, né? Tirar a emoção de lado para discutir racionalmente sobre isso, tá bom? Eu não concordo com o que se faz por aí, de forma nenhuma, tá bom? Usar um monte de esteroide, misturar um monte de droga junto, não acho que isso dê boa coisa e a gente tem efeitos na literatura. Então, os relatos de caso, evidências mais chumbregas, né? Evidências ruins de que tomar um monte de coisa o cara morreu, tomar um monte de coisa, ela prova que tomar esse monte de coisa não dá certo, tá bom? O que é o efeito de cada uma coisa que contribuiu para aquele efeito colateral, dentre várias coisas que ele utilizou, entre esteroide anabolizante, entre insulina, entre GH, entre anfetaminas, entre beta-2 agonistas estimulantes, então clenbuterol, por exemplo, tá bom? Então essa mistureca de coisas aí, talvez isso não dê certo, tá bom? E aí a gente comprova com esses trabalhos que isso aí não dá certo, tá bom? Mas num uso, numa comparação racional das outras substâncias, são aí os trabalhos que estão dizendo. Fechou? Então, fica ligado aí, a gente se vê no próximo vídeo. Me dá o seu like aqui, se inscreve no canal, tá bom? Me ajuda a divulgar essas informações. E tem as informações, se você quiser, aqui embaixo também tem o livro de esteroide que eu já publiquei e outras coisas mais. E a gente se vê por aí, tá bom? Tchau.